Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com cada um de vocês. Hoje vamos mergulhar juntos numa passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. É uma parábola poderosa que Jesus nos conta, cheia de ensinamentos para a nossa vida diária. Toda noite o Senhor é meu pastor, quando acordo não tenho medo, e se o Senhor me chamar eu vou. Comecemos com a leitura do Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vós parece? Um homem tinha 2 filhos. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai dirige-se ao outro filho e diz-lhe a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas acreditaram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para poder acreditar nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que passagem forte, não é mesmo? Jesus, com sua sabedoria infinita, usa uma história simples do dia a dia para nos ensinar algo muito profundo sobre obediência, arrependimento e fé. Vamos tentar desvendar juntos o que o Senhor quer nos dizer hoje. A parábola apresenta 3 personagens centrais: o pai e seus 2 filhos. O pai representa Deus. E os 2 filhos representam 2 atitudes diferentes que podemos ter diante do chamado de Deus. O primeiro filho é aquele que inicialmente diz não. Mas o Evangelho diz que esse filho mudou de ideia e ele se arrependeu. Ele reconheceu seu erro inicial e, mesmo sem dizer nada, agiu. A sua ação falou mais alto que a sua palavra inicial. Ele fez a vontade do Pai não com os lábios, mas com o trabalho, com a atitude concreta. Este é o poder do arrependimento verdadeiro. Não é apenas sentir pena, mas é mudar de direção, é tomar uma nova atitude. Agora, vamos olhar para o segundo filho. Esse parece ser o filho perfeito, não é? Quando o pai o chama, ele responde prontamente: Sim, Senhor, eu vou. Que resposta bonita! É o tipo de resposta que todo pai gostaria de ouvir. Ele é educado, respeitoso, aparentemente obediente. No entanto, o Evangelho nos conta que ele não foi, a sua palavra foi vazia. Ele prometeu, mas não cumpriu. Ele tinha a aparência de piedade, a aparência de obediência, mas o seu coração
estava longe da vontade do Pai. A sua fé era uma fé de fachada, apenas de palavras. A resposta era óbvia. O primeiro, aquele que disse não, mas depois se arrependeu e agiu. E aqui vem a parte mais chocante da mensagem de Jesus. Ele olha para aqueles líderes religiosos que se consideravam justos e cumpridores da lei e diz: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Imaginem o escândalo que isso causou. Os publicanos eram os cobradores de impostos, vistos como traidores e pecadores públicos. As prostitutas eram marginalizadas e desprezadas pela sociedade. Jesus explica: porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Os pecadores públicos, como o primeiro filho da parábola, reconheceram suas falhas, arrependeram-se e mudaram de vida. Eles disseram não a Deus com suas vidas passadas, mas ao ouvir a pregação, se converteram e começaram a fazer a vontade do Pai. Já os líderes religiosos, como o segundo filho, diziam sim a Deus com suas práticas externas, com seus rituais, com sua aparência de santidade. Mas quando João Batista e o próprio Jesus o chamaram a uma conversão de coração, a uma mudança real, eles se fecharam. Eles não foram trabalhar na vinha. Acreditavam que já estavam salvos por suas próprias justiças e não precisavam de arrependimento. Eles diziam sim com os lábios, mas o coração estava cheio de orgulho e autossuficiência. E é também um alerta contra a hipocrisia religiosa, contra a fé de fachada que não se traduz em amor e serviço. Agora, convido você a fechar os seus olhos por um instante. Vamos juntos apresentar ao Senhor as nossas vidas, com nossas fraquezas e nossos desejos de acertar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta palavra que nos confronta e nos convida
à conversão. Muitas vezes, Senhor, somos como o segundo filho. Dizemos sim com os lábios, mas nosso coração está distante. Perdoa as vezes em que prometemos mudar e não cumprimos. Hoje, Senhor, queremos ser como o primeiro filho. Reconhecemos os nossos nãos, as nossas rebeldias e os nossos pecados. Mas, com o coração arrependido, nós te pedimos a graça de mudar de atitude. Queremos levantar e ir trabalhar na tua vinha. Queremos que a nossa vida seja um sim verdadeiro à tua vontade. Dá-nos um coração humilde, como o dos publicanos e pecadores que te acolheram. Quebra em nós toda a autossuficiência e toda a aparência de santidade. Queremos uma fé que se traduza em obras de amor, em serviço aos nossos irmãos, especialmente os mais necessitados. Envia sobre nós o teu Espírito Santo, para que ele nos dê força para vencer as nossas resistências e para que possamos, a cada dia, fazer a vontade do Pai, não apenas com palavras, mas com toda a nossa vida. Que a Virgem Maria, a serva fiel que disse sim e o cumpriu até o fim, interceda por nós. Amém. Que Deus abençoe a todos. Se esta meditação tocou o seu coração, deixe o seu gostei. Compartilhe com alguém que precise ouvir esta mensagem e, se ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para continuarmos crescendo juntos na fé. Muito obrigado pela sua companhia. Fiquem na paz de Cristo!